Tem uma aluna que ela veio me fazer uma pergunta, né? Eu respondi para ela já na hora, só que eu vou abrir também para vocês, porque às vezes a dúvida dela é a dúvida de outra pessoa também, né? Então eu vou falar aqui para todo mundo a dúvida dela. Na aula passada, né, que nós estudamos o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Jó, eu falei que Deus não castiga, né? Porque a visão deles era um Deus que castigava, né? Então era um Deus de castigo, um Deus de vingança, um Deus de castigo. E eu falei que Deus não castiga. Aí ela falou: "Ah, mas e Apocalipse 3:19?" Então eu vou ler agora Apocalipse 3:19 para esclarecer, para tirar essa dúvida, tá bom? Apocalipse 3:19 diz assim: Ó, Apocalipse 3:19. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Seja zeloso, portanto, e arrependa-te. Há uma diferença entre o castigo que é falado no livro de Jó e o castigo que é falado no livro de Apocalipse. Não é o mesmo castigo, né? Quando eu falo que Deus não é um Deus que castiga, é um Deus que não castiga com relação ao que o livro de Jó retrata. O livro de Jó retrata um Deus castigador. Então, para o livro de Jó, é um Deus de retribuição, um Deus de recompensa, né? Um Deus que, se você for bom, você vai ter o bem. Se você for mal, você vai ter o mal. Esse é o conflito do livro de Jó, né? Porque Jó não entende o que está acontecendo com ele. Porque até então, para ele, para a época dele, né? A gente tem que ter consciência que esses homens do livro de Jó viviam em uma outra época. Então, eles não tinham Jesus Cristo, eles não tinham a Bíblia, então eles não tinham o conhecimento de Deus que nós temos, eles não tinham a revelação completa de Deus, né? Porque Deus se revela completamente em Jesus Cristo, né? Então, ele se revela completamente ali com a vinda de Jesus Cristo, e eles não tinham essa noção. Então, eles não sabiam direito quem era Deus, né? Então, eles ainda estavam aprendendo quem era Deus. Hoje a gente tem essa revelação, mas eles não tinham. Então, o que eles entendiam por Deus? Eles entendiam que Deus era um Deus que, se você é bom, você sempre tem o bem. Nunca vai acontecer nada de ruim com você, porque você é bom. Mas se você é mal, você vai colher coisas ruins. Desgraças vão acontecer na sua vida, coisas ruins vão acontecer na sua vida porque você é ruim. Então eles entendiam isso no livro de Jó, né? São épocas diferentes. O livro de Apocalipse é um livro pós-revelação. E o livro de Jó é um livro pré-revelação. Então era um livro que na verdade estava começando a ser descoberto quem era Deus. Então a gente vê que na Bíblia há uma revelação gradual sobre Deus. Por exemplo, a revelação de Deus em Noé é diferente da revelação de Deus em Davi. Há uma crescente sobre a revelação de Deus. Conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai compreendendo quem é Deus de verdade, né? Por isso que é bom ler toda a Bíblia e não versículos soltos, porque quando você completa, é como se fosse um círculo, né? Você vai lendo, lendo, até que ele fecha e faz sentido. Tudo faz sentido ali no que você leu, porque há um link de tudo e tudo se conecta, né? Mas a revelação completa vem em Jesus Cristo. Então, são castigos diferentes que são falados. O livro de Jó trata de um castigo na terra. O livro de Apocalipse trata de um castigo na eternidade. São castigos diferentes. O livro de Jó, ele fala sobre o quê? Sobre aquele Deus que, se você faz coisas boas, você recebe coisas boas. Se você faz coisas más, você recebe coisas más. E qual que é o conflito do livro de Jó? É esse. Porque Jó era um homem bom. Então, se ele era um homem bom, como que ele estava experimentando o mal se ele não fez nada para colher aquilo, né? Então, não tinha lógica aquilo entrou em uma crise dentro de Jó, porque Jó não compreende, não, mas eu não cometi pecado, eu não fiz nada de mal para receber isso. Então, ele achava que era um Deus de retribuição. Você faz o bem, você toma o bem, você faz o mal, você toma o mal. E Deus nos ensina que não é assim. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Então Deus nos ensina isso no livro de Jó. Porém, o castigo que fala no livro de Jó é um castigo em vida. No livro de Jó, eles dizem o quê? Ó, se você pecar contra Deus, você vai ser castigado em vida. Né? Então, Deus não castiga. Quando eu falo que Deus não castiga no livro de Jó, é porque Deus disciplina. Deus dá disciplina, Deus corrige, Deus ensina, mas Deus não castiga.
Por quê? Porque castigo tá ali equivalente, castigo é vingança, né? Então, quando você pratica um castigo, você tá equiparando o castigo à pena que a pessoa fez. Então, por exemplo, uma pessoa que cumpriu um pecado de roubar muito, teve muitos roubos, roubou muitas pessoas na vida. E o castigo, ela não tem um castigo equiparado ao que ela fez. Se, por exemplo, Deus vai disciplinar, é claro, né? A pessoa roubou muito durante a vida. Então, Deus vai disciplinar aquela pessoa, né? Deus vai ensinar, vai corrigir aquela pessoa. E suponhamos que Deus deu uma lição simples, uma lição fraca, uma lição boazinha ali, uma lição baixa, né? E a pessoa aprendeu com aquela lição simples. Só que a lição com que ela aprendeu é muito menor do que o pecado que ela cometeu. Não é porque ela aprendeu com uma lição que não foi equivalente ao pecado dela que Deus vai continuar fazendo ela sofrer até o nível de sofrimento dela ser igual ao nível do pecado que ela cometeu. É isso que eu digo. No livro de Jó, eles ensinam que Deus é um Deus de castigo. Então, se você cometeu muitos pecados, se prepara, porque você vai sofrer muito, entendeu? Então, se você cometeu poucos pecados, você vai sofrer pouco. Se você pecou um pouquinho, você vai sofrer um pouquinho. Então, é um livro de retribuição, né? Eles achavam que era uma retribuição, e Deus não é assim. Então, Deus é um Deus de disciplina e um Deus de ensino. Ele ensina o teu filho, né? Como um pai, por exemplo. O filho vem e desobedece o pai, né? E foi uma malcriação feia, uma malcriação grave, grave mesmo, assim. Aí o pai corrige o filho de uma forma branda, de uma forma tranquila, de uma forma simples. E o filho se arrepende. Ele chora, se arrepende e não faz mais aquilo. Aí o pai vai continuar punindo o seu filho, sendo que o filho já aprendeu a lição? Não. É isso que eu falo sobre Deus. Deus é um Deus de correção. Deus é um Deus de ensino, né? Deus é um Deus de disciplina. Mas se o filho dele entendeu a lição, se o filho dele já recebeu a lição, ele não vai continuar fazendo o filho sofrer. Ele não é um Deus de vingança, ele não é um Deus que sente prazer em ver o filho dele sofrer. Então ele vai ensinar, ele vai disciplinar, mas conforme o filho dele aprender, ele vai parar com o sofrimento. Então é isso que Jó questiona. Fala, não, tá bom, mas se for com relação a isso, já chega. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender, chega. Acabou, eu não quero mais, me mata. Então ele tá nesse conflito, porque ele não entende mais. Já chegou no nível ali dele, né? Fala, não, eu já não fiz nada para receber tudo isso que eu tô recebendo. Então há esse conflito no livro de Jó. E o livro de Jó nos ensina isso, que coisas ruins acontecem com pessoas boas que não merecem. Né? Não é porque tá acontecendo que você mereça aquilo. Não, você não merece aquilo, né? Mas o livro de Jó nos ensina a não perguntar o porquê, mas sim a confiar em Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, o castigo que é falado no livro de Jó é um castigo em terra. É um castigo que Deus, ele faz, e os seus amigos e até Jó, eles entendiam que Deus castiga até o nível da sua iniquidade. Então, se você pecou, se arrependeu, tá ali com Deus, mas continua pecando, então, você cessou o seu pecado, né? Você se converteu a Deus, cessou o seu pecado. E Deus te perdoou dos seus pecados. Eles entendem que não importa se Deus te perdoou, se você continua com Deus, você tem que continuar recebendo sofrimento equivalente ao que você fez. E Deus não é um Deus de castigo, Deus é um Deus de consequência, de ensino, disciplina, né? De correção e de consequência. Tem coisas que a gente não pode fugir da consequência. Foi o exemplo que eu dei, por exemplo, de uma pessoa que vivia roubando, né? A pessoa vivia roubando e depois ela se converteu a Deus, se arrependeu dos seus pecados. Deus não vai dar um sofrimento para essa pessoa até que atinja o nível da maldade que ela fez antes. Se ela já foi perdoada, ela já foi perdoada. A palavra de Deus diz: quando nós fomos perdoados, os nossos pecados foram esquecidos. Então, se os nossos pecados foram esquecidos, Deus não pode ficar dando um sofrimento equivalente ao nosso pecado. Então, houve o perdão, né? Então, é isso que fala. Porém, há uma consequência, igual a pessoa que roubou. Ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Então, ele vai ter que responder criminalmente, ele vai ter que cumprir uma pena. Então, essas são as consequências. Mas Deus não é um Deus de castigo, né? Mas o livro de Jó fala um castigo em vida, um castigo na terra.
O livro de Apocalipse, aqui no capítulo 3, no versículo 19, está falando sobre um castigo na eternidade. Por quê? O que acontece? João fala aqui pra gente, né? No capítulo 3, versículo 19. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sejam zelosos, portanto, e arrependam-se. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha que Deus é só amor. Então, Deus é só amor e a pessoa não vai se corrigir. Ah, Deus é só amor, Deus é tão bom que Deus vai perdoar tudo, Deus tudo perdoa, Deus vai me aceitar. E João tá chamando a atenção das pessoas. Gente, o que eu tô falando aqui é sério. A eternidade vem, Jesus Cristo está voltando e não adianta se arrepender. Deus é amor, mas Deus não é bobo. Deus é amor, mas Deus também faz justiça, né? Deus também castiga, né? Quando ele fala isso de castigo, é porque havia-se uma impressão que Deus era só amor. Deus é só bom. Então Deus não tem coragem de castigar o seu filho, porque Deus ama tanto, né? Deus entregou Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio aqui para morrer por nós, então Deus nos ama tanto que Deus vai perdoar qualquer coisa. E João tá falando, não, abra os olhos, gente. Deus é amor, Deus é bom, mas Deus não é bobo. Deus é justo. À mesma medida que ele é amoroso, ele é justo. Porém, haverá um tempo em que será o tempo do castigo. Vocês não vão poder se arrepender mais. Já era. Chegou esse tempo, não adianta chorar e pedir perdão, né? É a parábola lá do rico e do Lázaro. Depois que aconteceu, ele queria pedir perdão e ir lá para o céu, mas não podia mais. Então é isso que João está falando, sobre um castigo eterno. Deus não castiga na terra, né? Deus não é esse Deus que vai dar o equivalente ao nosso pecado na terra. Então, se a gente cometer um pecado grave, não importa qual pecado que tenha sido, Deus nos perdoa. E quando Deus nos perdoa, ele nos dá consequências dos nossos pecados. Existem consequências, mas Deus não dá castigo. Então, Deus nos perdoa dos nossos pecados, nós sofreremos as consequências do que a gente pecou, consequências há. Então, mas Deus não vai ficar dando sofrimento para a gente, porque a gente está com crédito de pecado. Então, a gente está com crédito lá no céu de pecado, e Deus vai ficar dando sofrimento, sofrimento, sofrimento para limpar a gente. Não é isso. Deus não é um Deus. Seria vingança. E Deus não é assim, porque a partir do momento que a gente se arrepende, que a gente se volta para Deus, né? E a gente é limpo dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que nós somos limpos de forma que Deus esquece o que a gente fez de errado. Então Deus não vai ficar fazendo sofrimento, dando castigo até equivaler ali ao pecado que a gente cometeu. Porém, em Apocalipse, né, João, mais para frente, depois de toda a revelação, João fala, ó, mas não pensem que Deus também é bobo, né? Deus perdoa, né? Deus é bom, mas Deus não é bobo. Então, assim, na terra, Deus não dá um castigo equivalente ao seu pecado, mas na eternidade, Deus castiga. Então, na eternidade, Deus castiga e não importa o tamanho do pecado. Para a eternidade, para a salvação, não existe pecado pequeno e pecado grande. Pecado pequeno é pecado. Então, é isso que João está falando. São dois castigos diferentes. O livro de Jó trata sobre um castigo na terra, sobre um castigo, um Deus de vingança. E Deus não é assim. É isso que eu falo quando eu falo que Deus não é castigo, não é um Deus castigador, né? Não é esse Deus assim que você olha, parece aquele feitor terrível que tá com o chicote na mão querendo bater na gente. Deus não é isso. Deus não é assim. Mas no livro de Apocalipse, João está contando toda a realidade do que vai acontecer na eternidade. Então, João fala o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Então, João fala, ó, gente, presta atenção no que eu tô falando, o que eu tô falando é sério, viu? Não é brincadeira, não. Então, Deus é bom, mas Deus não é bobo. Então vocês têm que se acertar, vocês têm que se corrigir, vocês têm que se arrepender, né? Porque senão Deus vai castigar. Então Deus não castiga como o livro de Jó fala, que seria um castigo na terra, né? Deus disciplina, Deus ensina, né? Mas não é um castigo assim de vingança, né? Deus faz justiça, mas Deus não faz vingança. Quando Deus exterminou ali toda a descendência de Caim e alguns setitas no dilúvio, não foi vingança, foi justiça. Aqueles homens atingiram o nível máximo da maldade deles. Então Deus é amor, mas Deus é justo, no mesmo nível, né? Então, o mesmo nível que Deus ama, Deus é justo. Então é isso que fala. Então há diferença.
Deus não castiga na terra, Deus não é vingador, Deus não é um vingador que vai te castigar na terra, né? Senão a gente vai andar morrendo de medo de Deus, achando que Deus é um malfeitor com um chicote na mão. Não, Deus não é assim. Se a gente se arrepende, ele esquece dos nossos pecados. Porém, em Apocalipse fala sobre um outro castigo, não é o castigo que fala no livro de Jó, que é o castigo em terra. Em Apocalipse é o castigo da eternidade. Então Deus é bom, mas Deus não é bobo. Então ele vem a castigar sim. Se a gente não se arrepender, se a gente não se voltar a ele, se a gente não fizer o correto, Deus vai castigar. Deus vai castigar na eternidade e depois não vai adiantar se arrepender. Então eu queria primeiro falar sobre essa diferença. Porque a aluna ficou com dúvida, porque eu falei que Deus não castiga, e ela leu lá no Apocalipse 3,19 que Deus castiga. Mas no livro de Jó é um castigo na terra. Deus daria um castigo na terra, né? Então a pessoa ficaria sofrendo ali na terra até o nível do que ela fez de ruim. Enquanto que no Apocalipse o castigo é diferente, é o castigo eterno, né? É um Deus que é bom, mas é um Deus que é justo e ele dá aquilo que a pessoa procurou, né? Então é um castigo diferente, um castigo da eternidade, né? A segunda morte. Então é diferente, há essa diferença. Agora, terminada essa dúvida, a gente vai passar para o capítulo 6 do livro de Jó. Antes de entrar no capítulo 6 do livro de Jó, a gente vai relembrar o que Elifaz falou para Jó. Porque agora, o capítulo 6 do livro de Jó é a resposta de Jó para Elifaz. Então, antes da gente ver o que Jó respondeu para Elifaz, vamos lembrar o que foi que Elifaz falou para Jó, né? Um absurdo. Então, Elifaz falou o que a gente lembra. Primeiro, Elifaz começou: ó, Jó, você ajudou tanta gente. Quando as pessoas vinham para você com problema, você ajudou, você ajudava, né? E agora que está acontecendo com você, você tá aí sem paciência, tá aí com medo, né? Ele fala isso por conta da queixa de Jó. A gente lembra que no capítulo 3, Jó não aguentou e desabafou. Jó falou: ai, Deus, não aguento mais, me leva daqui, já tá demais para mim, eu não aguento mais sofrer, me leva embora, né? Então, Jó desabafou. Diante do desabafo de Jó, ele falou: ah, engraçado, né? Quando era com os outros, você falava para o outro ter paciência, né? Para o outro não ter medo, não se preocupar com o que Deus estava fazendo. Mas agora que é com você, você está com medo, está sem paciência, está aí se revoltando contra Deus e fica desabafando aí, falando, reclamando, fazendo murmuração, né? Ele quis dizer isso. Está aí murmurando contra Deus? Quando agora que é sua vez, está reclamando, né? Agora, quando era com os outros, você tinha paciência, né? Para fazer o outro ter calma, né? Então, quando era para os outros, você tinha sabedoria para ensinar os outros, mas para você, sua sabedoria não serve, né? E a gente vai ver que resposta extraordinária que Jó vai dar para isso. Aí, depois a gente lembra também que ele fala, Jó, a sua retidão, né, não te dá esperança? Você não é tão bom? Você não é inocente? Isso não te dá esperança? Então ele começa como se fosse uma ironia, né? Você não é tão santo? Se você é tão santo, se você anda tanto com Deus, você tá com medo do quê, Jó? É como se fosse uma ironia, né? Começa a ironizar a Jó, se Jó é realmente santo, né? Você não é tão santo? Você não tá com Deus, tá com medo do quê? Tá reclamando por quê, né? Então, uma pessoa que tá com Deus, uma pessoa que anda com Deus, não pode nem desabafar, né? Porque Jó só tinha desabafado, Jó não tinha falado mal de Deus. Mas Jó desabafou, Jó falou: eu tô cansado, Senhor, me tira dessa vida, me deixa descansar. Então, não pode, né? Ele falou assim: ah, você não é um santo? Você não é com Deus? Tá reclamando por quê? Então, para de falar. Você é um homem santo, então isso devia te dar esperança, né? Você devia ficar feliz com isso. Aí a gente lembra também que aí começaram as acusações, né? Ele começa a falar isso, ele fala, ó, vamos pensar, Jó, pensa bem, Jó, no que eu vou te falar, né? Então ele começa a falar coisas ali que levam a entender que Jó merece aquilo, Jó merecia estar passando tudo aquilo. Então ele fala, ó, Jó, pensa bem comigo, né? Eu observo que só colhe o mal quem plantou o mal. Eu tenho observado assim na minha vida, né, que as pessoas que sofrem alguma coisa na vida delas de ruim é porque elas fizeram alguma coisa ruim na vida delas. Então você não é santo, Jó. Então ele começa a acusar Jó, né? Então ele fala, você mereceu isso, Jó, né? Então você merece o que você tá passando, Jó. Então por que você tá reclamando, Jó? Você merece.
Para de ficar reclamando, você merece o que você está passando. Você está murmurando contra Deus por quê? Se você merece, foi você que buscou isso, né? Então ele fala para Jó ir confessar o pecado dele para Deus, né, e pedir desculpa para Deus. E talvez Deus deixe ele ter sossego se ele confessar. Mas enquanto ele ficar abrindo a boca dele para falar que ele é inocente, ele vai deixar Deus cada vez mais irado. É isso que ele faz, está falando. Fala, Jó, fica quieto, para de falar. Você merece estar passando por isso. Então, as suas murmurações, a sua reclamação só estão deixando Deus mais irado ainda. Então, para de falar, aceita que você não é um homem santo, aceita que você não é um homem perfeito. Pede perdão para Deus e talvez Deus te ajude, né? Então ele começa a julgar. Porém, esse não era o caso de Jó. A gente lembra que Jó era um homem justo. Jó estava certo, Jó era inocente. Então havia um conflito ali na cabeça de Jó, né? Por que eu estou passando por isso se eu não mereço? Eu sou justo, eu não mereço isso. Aí a gente lembra que ele falou, né, que tinha observado coisas ruins que acontecem com pessoas ruins, né? Aí ele começou a falar também que o mal, né, o sofrimento na nossa vida não é culpa de Deus, né? Assim ele até tá certo a esse ponto. Realmente a gente não deve atribuir a Deus o sofrimento, mas compreender que ele é uma parte do aprendizado, né? Que Deus o usa para nos lapidar. Mas ele falou, ó, você tem que entender, Jó, que o sofrimento é culpa tua. Você que o sofrimento por acaso brota da terra? O sofrimento por acaso vem do nada? Você que fez alguma coisa, Jó, para merecer isso? Você que matou teus filhos. Ele começou a falar isso para Jó. A gente vai ver agora que Jó fica indignado. Jó vai tentar se defender. Então Jó fica indignado com as acusações, porque colocou até a culpa de tudo que ele perdeu no próprio Jó. Fala: "Não, Jó, você que cavou isso na tua vida. Foi você mesmo que procurou isso na tua vida." E nisso, depois a gente lembra também que ele começa a falar, dando insinuações, né, que ele já viu um homem que tinha plantado raízes, mas era um louco, né? Então ele começa a dar exemplos para Jó, fala, ó, Jó, quem é errado, quem peca contra Deus pode até prosperar. Deus pode até fazer a pessoa ficar rico, engrandecer, crescer, tal, dar muitas coisas, mas uma hora vem a cobrança. Uma hora Deus toma tudo, uma hora a mão de Deus cai pesada. Então ele estava ali insinuando, ele não falava diretamente de Jó, mas insinuava, né? Então ele falava, ó, você foi rico, Jó, você teve muita coisa, Jó, só que uma hora a casa cai, né? Então Deus descobriu, Deus olhou ali e falou, eita, que dali não merecia tá recebendo tanta coisa, não. Então agora eu vou tirar tudo. Então ele começa a falar isso, né? Que ele pode até ter prosperado, né? Porque um errado, um pecador podia até prosperar, mas uma hora ele ia perder tudo, né? A gente vê que ele ensinava errado. Ele ensinava sobre Deus errado, porque ele não sabia quem era Deus. É a mesma coisa Jó. Jó falava sobre Deus, entendia sobre Deus errado. Aí no final do livro de Jó, Jó fala assim, Senhor, realmente, eu falava do que eu não conhecia. Hoje eu vejo que eu tenho intimidade contigo e eu sei do que eu estou falando. Mas eu falava sobre o que eu não sabia, né? Então a gente lembra que Jó ensinava, né? Porque Jó ajudava pessoas. Tinha pessoas que chegavam até Jó, Jó dava conselhos. Era um homem que dava conselhos, era um homem que ensinava e não sabia o que estava falando. Ensinava sobre um Deus que não conhecia. É a mesma coisa ele quer ensinar Jó sobre um Deus que ele mesmo não conhece, nem ele conhece, nenhum deles conheciam a Deus e estavam ensinando sobre um Deus que eles não conheciam. Eles estavam ali explicando para outras pessoas quem é Deus da forma errada. Imagina você explicar quem é Deus, você está querendo ali colocar Deus em uma fórmula e ainda está falando errado, né? Como se Deus fosse uma matemática. Então eles estavam fazendo isso, né? Então ele fala, uma hora a justiça cai, né? Mesmo que a pessoa prospere, uma hora Deus olha e fala, eita, esse daí passou pelo meu olho, eu não percebi, esse daí estava errado, então agora vai perder tudo. Aí depois, no final, depois de falar todas essas acusações, a gente lembra que ele vai e fala, ó, Jó, mas se eu fosse você,
no seu caso, eu me voltava para Deus, né? Eu ia falar lá com Deus, eu ia conversar com Deus, né? Ia pedir desculpa, eu ia me humilhar, então eu ia entender que eu sou um pecador, não ia chegar como você tá, falando que eu sou inocente, não. Eu ia falar, realmente, Senhor, eu sou culpado, me perdoa, me desculpa. Aí ele começa a falar isso para Jó, né? Para Jó descer do pedestal dele, né? Fala, desce daí, Jó. Você não é santo, Jó. E aqui ele fala, ó, Jó, Deus está te corrigindo. Aceita a tua lição, porque Deus está te corrigindo, né? Deus não estava corrigindo Jó, porque Deus corrige quando a pessoa está errada. Jó não estava errado. Então não era uma correção. Às vezes a gente quer dar conselho para a pessoa e falar, ah, Deus está te corrigindo. A pessoa não fez nada de errado. Às vezes Deus está usando aquele sofrimento para lapidar a pessoa, para fazer a pessoa crescer, para fazer a pessoa ter mais intimidade com ele, mas não está corrigindo. Porque ele não estava errado. Só tem correção quem estava errado. E Jó não estava errado, Jó estava certo. Mas Jó precisava ter um aprofundamento em Deus. Então, Deus usou desse sofrimento para que Jó se aprofundasse e conhecesse Deus de verdade. Mas ele não estava corrigindo a Jó. E ele falou, não, Deus está te corrigindo, Jó. E não estava, não era uma correção, porque o Jó não estava errado. Deus estava ensinando a Jó quem ele era, né? Então, ele estava dando o privilégio para Jó, né? O prazer para Jó de conhecê-lo intimamente, né? Então, e ele faz de fora, achava que aquilo era uma maldição na vida de Jó, mas na verdade era uma bênção, porque Jó estava sendo privilegiado em conhecer a Deus profundamente, né? Mas ao olhar deles, né, por tudo que estava acontecendo na vida de Jó, Jó era um amaldiçoado, Jó não estava com Deus, Jó era um amaldiçoado e havia pecado contra Deus. Mas a verdade é que Deus não estava corrigindo a Jó, porque Jó não estava errado, mas Deus estava dando o privilégio a Jó de se revelar a Jó. Nossa, ele deu esse privilégio para Jó, que estava sofrendo ali, e não deu esse privilégio para ele faz, para os outros ali, não tinham esse privilégio. Quem estava tendo esse privilégio era Jó. E a gente observa assim pela cena, né, que contradição, que coisa incrível, né? Ele faz os outros dois amigos também estavam ali saudáveis, entre aspas, aparentemente saudáveis, andando, falando, se movendo, até julgando aquele que estava sentado. E você observa que quem estava mais justo ali, de todos eles, era Jó. Tanto que depois Deus chama a atenção de Jó, a gente vai ver por conta do que ele vai falar, mas só chama a atenção, mas Deus perdoa. Mas Deus queria matar os três amigos. Então, aqueles que chegaram lá julgando estavam mais errados do que Jó. Né? Então, eles chegaram lá julgando a Jó, falando que Jó estava errado, que estava sendo corrigido, que aquele mal na vida dele era para ensinar ele, e não era, era para dar o privilégio dele conhecer Deus intimamente, né? Não era para ensiná-lo no sentido de corrigi-lo, né? De chamar a atenção de Jó do que é errado, né? Então Deus não estava chamando a atenção de Jó porque Jó tinha feito algo errado, não. Deus estava dando o privilégio para Jó de conhecê-lo intimamente, né? Mas eles não tinham esse discernimento. Hoje a gente sabe isso por tudo que a gente conhece, mas eles não tinham esse discernimento. Eles achavam que era um merecimento. E eles achavam que todo mal vinha por correção. Então, todo mal que acontece na vida de alguém, toda doença, toda aflição, né, doença, desemprego, qualquer coisa que acontece na vida de uma pessoa, eles achavam que era uma correção de Deus. Por quê? Porque a pessoa tinha feito alguma coisa errada e ela merecia aquilo na vida dela porque Deus estava tentando usar aquilo para aquela pessoa se humilhar, se arrepender do pecado e se voltar a ele. Mas a gente vê claramente no livro de Jó que não, Deus nem sempre permite, né, o mal na vida da pessoa por conta de consequência ou por conta de correção. É claro que existem males que acontecem na vida da pessoa que são para correção, né? A pessoa, Deus tenta te convidar a ele por amor. Se não vai por amor, vai por dor, né? Então, ele tenta te dar uma lição fácil. É que nem um pai, tenta te dar uma lição fácil. Você entendeu? Legal. Se não entender, ele vai dando uma mais difícil. Aí ele vai difícil, 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 até você aprender a lição. Mas não era o caso de Jó. Jó, ele não precisava de uma lição
para ele se mudar, porque ele estava errado, porque ele tinha praticado alguma coisa errada. Não. Ele estava recebendo o privilégio de conhecer a Deus intimamente para que depois ele viesse a falar de Deus corretamente. Então, Deus usou uma coisa ruim ali na vida de Jó, né? Dada por Satanás, não foi Deus que deu, mas Deus permitiu, né? Mas Deus usou aquela coisa ruim, aquele mal na vida de Jó, para transformar em um bem, porque na verdade aquilo foi um privilégio para ele ter a intimidade que ele teve com Deus. E depois daquilo, ele passou a falar de um Deus, ensinar sobre um Deus que só ele conhecia. Porque Elifaz não tinha passado pelo que ele passou para falar sobre o Deus. Elifaz podia falar sobre o Deus que ele aprendeu na vida de Jó. Mas Elifaz não podia falar sobre um Deus que ele aprendeu na vida dele. Então Jó teve o privilégio de falar: não, eu passei por isso. Deus fez isso na minha vida, né? Então Elifaz não. Elifaz e os outros amigos não. Eles poderiam depois ensinar sobre o Deus da vida de Jó, mas não ensinar sobre um Deus que agiu na vida deles, né? Então, a gente acha que tudo tem que ser sempre bom, né? Mas nem sempre é bom, assim, né? Às vezes, o sofrimento também vem pela vontade de Deus, né? Mas tudo tem um motivo, né? Aquilo que a gente viu, Deus não desperdiça o sofrimento, né? A dor não vem sem motivo, né? E a dor não mata. Se a gente está com Deus, a dor não mata. A dor não vai matar, a dor vai nos ensinar. E depois a gente vai estar elevado para ensinar a ajudar outras pessoas na mesma condição, né? Então a gente termina aqui, né? Que ele fala, né, no final. Ah, Jó, então agora pensa nisso, né? Depois dele ter falado tudo isso, despejado tudo isso para Jó, ele fala, pensa nisso, Jó, né? Então agora a gente vai ver o que Jó vai responder. Jó se sentiu ofendido, então Jó agora vai responder, ele faz. Aí no versículo 1º, né? Então Jó respondeu, né? Diante daquela toda insinuação de ele faz, ele vai e responde. No versículo 2. Ó, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, aqui Jó está se defendendo do que ele falou no capítulo 5, no versículo 2. Ele fala assim no capítulo 5, no versículo 2. Porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Então o que ele faz? Estava querendo dizer para Jó, ó Jó, não fica aí se queixando, murmurando, fica abrindo tua boca aí para ficar se queixando que você não tá aguentando mais, que você não merece isso. Não fica aí se queixando, porque a sua ira, né? Porque ele falou de uma forma violenta, né? Que ele queria ir embora, que ele queria morrer. Então ele fala, ó, porque a sua ira, a sua revolta com Deus vai ser a sua ruína. Então não fica falando assim, não fica falando desse jeito, não fica se queixando, não fica murmurando, não fica se queixando, porque a sua murmuração, né? As suas queixas vão ser a sua ruína, vão ser colocadas contra você, né? Porém, realmente, ele era um inocente passando por aquilo, né? Ele não era uma pessoa realmente que ele estava colhendo algo que ele merecia. Aí agora ele se defende com relação a isso que ele falou. E ele fala, ó, se colocassem a minha queixa numa balança, porque ele falou o quê? Ele falou para Jó parar de reclamar. Jó, ele abriu a boca no capítulo 3 e o homem não podia nem reclamar. Então ele falou, ah, Jó, não fica reclamando. Aceita, né, que você tá errado, não reclame e vai falar com Deus para ver se Deus te perdoa, né? Porque a sua reclamação só vai causar a sua destruição. Cada vez que você reclama, Deus fica com mais raiva ainda e pesa mais a mão dele sobre você. E agora, Jó fala, né? Ah, se pudessem pegar uma balança e colocar nessa balança as queixas, as minhas queixas, o que eu reclamo, e colocasse o meu sofrimento, vocês veriam que o meu sofrimento é muito maior. Eu não estou reclamando nem um décimo do que eu estou sofrendo. Vocês veriam que o que eu estou sofrendo é muito mais do que eu abro minha boca para reclamar. Eu ainda estou aguentando muita coisa, né? É isso que Jó está falando. Então agora o Jó vai começar a se defender. Aí ele continua no versículo 3 ainda. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que minhas palavras foram violentas. Ele está falando, eu tenho motivo para estar revoltado, eu tenho motivo para estar
me queixando, eu tenho motivo para falar da forma que eu falei. Se colocar numa balança, de um lado os meus sofrimentos, tudo que está acontecendo na minha vida, e se colocar do outro lado as minhas reclamações, vocês vão ver que minhas reclamações não chegam nem perto do meu sofrimento. Eu tenho sofrido muito, e por conta de tudo que eu tô sofrendo foi que eu falei daquele jeito. Eu tenho todo o direito de falar na violência que eu falei, porque eu não tô sofrendo pouco. Ele tá falando isso. Ele tá falando, gente, eu não tô sofrendo pouco, eu tô sofrendo muito. Se for colocar numa balança tudo que eu tô passando, eu tô sofrendo muito, e por isso que eu tô falando nessa violência que eu tô falando, porque tá difícil de aguentar. Então ele começa a falar isso, Jó. Aí no versículo 4 ele continua, né? As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Então agora ele começa a falar: vocês acham que a ferida aqui, ó, que vocês estão vendo, é forte, é feia? Pior está sendo as feridas que Deus está fazendo na minha alma. Deus colocou flechas em mim que elas estão sendo sugadas pela minha alma. Eu sinto como se fossem venenos, estão envenenando a minha alma. A minha alma está doente. Eu não consigo mais falar com sabedoria porque a minha alma está doente. A gente vai ver que incrível. Jó desabafou porque ele queria a ajuda dos amigos dele, porque ele sozinho já não conseguia mais pensar. Porque o sofrimento dele era tão grande que já estava confundindo a mente dele. Ele precisava de ajuda de alguém. E os amigos vieram julgá-lo. Então ele fala isso agora, fala assim: não, vocês não têm ideia. Deus parece que virou para mim e me pegou. Falou, não, é você dessa vez. E ficou em mim. Ele não tá me dando um tempo, ele não tá me dando espaço. Ele focou em mim, que tá me pegando ali e quer fazer tudo comigo de ruim, né? Aí ele fala, ele jogou em mim todas as flechas dele. Ele tá colocando em mim tudo que é, toda a ira dele tá vindo sobre mim. E as flechas que ele tá jogando em mim não estão mais atingindo o meu corpo. Elas começaram a invadir a minha alma. E essas flechas têm veneno, né? Então ele fala, que aqui é falado como uma poesia, né? Então ele usa a poesia para expressar o que ele tá sentindo. Então ele fala que foram lançadas flechas por Deus, né? E essas flechas, o espírito dele está sugando o veneno, né? Então ele está querendo dizer o quê? Que Deus mirou nele, Deus está olhando para ele e jogou toda a ira dele nele. Só que agora chegou um ponto que não é mais o corpo dele que está absorvendo a ira de Deus, é a alma. Ele falou, gente, minha alma está doente. Eu não tô bem. Eu preciso de ajuda. É isso que ele tá falando para os amigos dele. E a gente vai ver que absurdo, os amigos dele continuam não ajudando ele, depois de tudo que esse homem fala. Aí aqui ele fala, continua, os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Gente, eu tô começando a ter terror de Deus, porque tudo que causa terror, tudo que a gente tem medo que Deus faça, toda a mão pesada de Deus que a gente tem medo, tá vindo contra mim. Eu já não sei mais o que fazer, parece que tá tudo difícil para mim, parece que é só comigo, tudo tá acontecendo comigo, gente. Como que é só comigo isso e tudo acontece comigo de uma vez? Então ele tá querendo falar que realmente ele tem motivos para se expressar como ele se expressa. Agora no versículo 5 ele começa a explicar de uma forma poética, né? Que ele tem motivos para reclamar, que ele tem motivos para se queixar, né? Ele fala, zurra o jumento selvagem se tiver capim, né? Então, o jumento selvagem, quando ele tem capim, ele tá ali tendo o que comer, ele vai gritar? Não, ele não vai gritar, ele tem o que comer, para que ele vai gritar? Então o jumento vai ficar feliz, ele tem capim para comer, ele tá feliz, né? Aí ele fala, muge o boi se tiver forragem, né? Então o boi, ele fica bravo, o boi fica irritado, o boi reclama quando ele tem pasto? Não, o boi reclama quando não tem pasto, né? O jumento ele reclama se não tiver capim, mas se eles estão sendo bem servidos, eles não têm do que reclamar. Então ele tá falando, gente, você acha que eu ia estar reclamando se tivesse tudo bem comigo, gente? Eu tô reclamando porque eu tenho motivo para reclamar, caramba. Eu tô reclamando porque realmente não tá fácil, né? Ele tá falando, eu não tô me queixando à toa. Eu tô me queixando porque eu tenho motivos para estar me queixando. Aí ele continua no versículo 6. Come-se sem sal uma comida insípida, né?
come, você não coloca sal em uma comida que não tem sabor, né? A comida já não tem sabor. E você não vai colocar sal, você vai comer sem sabor nenhum que você tá comendo. Aí ele continua. E a clara do ovo tem algum sabor? Então ele começa a falar: você vai comer, se você puder escolher, você vai comer uma comida que não tem sabor ou você vai comer uma comida que tem sabor? O que que você vai escolher? Qualquer pessoa escolhe uma comida que tem sabor, né? Então aqui ele começa a comparar a comida sem sabor ao que ele está vivendo. Aí ele fala: não, eu também, eu preferi estar comendo comida com sabor, mas eu estou amargando comer uma coisa sem gosto. Aí ele começa no versículo 7: aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Aqui ele fala em dois sentidos. No primeiro, que realmente o que ele não tinha vontade de comer, agora ele é obrigado a comer, porque é a única coisa que ele consegue comer. Ele já não consegue comer mais coisas gostosas como ele conseguia antes, porque ele não tem condições físicas de comer. E outra, ele tá falando da alma dele. Ele tá falando: gente, o que eu me recusava a passar, eu vivia entregando sacrifícios, oferecendo sacrifícios a Deus por mim, pelos meus filhos. Por quê? Porque eu não queria passar por isso. Eu não queria amargar o mal, eu não queria receber o mal de Deus. E hoje é só isso que eu experimento. Eu experimento o mal de Deus, hoje eu só experimento o sofrimento. Eu fui reto diante de Deus. Eu entreguei todos os sacrifícios porque eu tinha medo, eu me desviava do mal, porque eu não queria ser tocado pela mão de Deus, pela ira de Deus. E hoje é tudo que me tem. Hoje só a ira de Deus me alcança, né? Ele começa a falar isso. Aí no versículo 8: se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me e soltar a mão protetora e eliminar-me. Aí no versículo 8, né, ele fala: ah, quem me dera se Deus me desse a única coisa que eu tô pedindo, que é minha morte. Quem me dera se Deus só me deixasse descansar. Eu não tô pedindo mais nada. Eu não tô pedindo para Deus provar minha inocência e me tirar disso. Eu só tô pedindo para Deus me levar, que eu tô cansado. Eu só tô pedindo para Deus me dar um descanso, né? Ele fala isso. Aí no versículo 9 ele fala: se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, né? Quando ele fala mão protetora, ele não tá falando que a mão de Deus está protegendo ele. Ele tá falando o quê? É a impressão, aquela pessoa que vem para ferir o outro assim, vem com tudo e para a mão assim. Aí não afunda de uma vez e nem tira. Fica com a faca ali, parada. Então é isso que ele tá querendo dizer. Tá falando: ai, se Deus soltasse a mão dele, porque Deus não tá espremendo totalmente a Jó, mas também não tá tirando. Então Deus tá com a mão ali da ira dele em Jó e não tira a mão da ira dele, mas também não bate de uma vez para esmagar Jó e matar Jó. Então ele fala: ah, quem dera se Deus soltasse a mão dele. Então Deus viria, em vez de ele ficar segurando e não impedir, ele soltaria de uma vez e esmagaria Jó. Então ele vem assim para bater em Jó, ele dá uma batidinha e fica segurando e esmagando Jó, mas ele não tá matando Jó e também não tá deixando Jó bem. Aí Jó fala: ah, quem me dera se ele soltasse e me batesse de uma vez e eu morresse logo, né? Então ele tá falando nesse sentido de Deus soltar de uma vez a mão a ponto de esmagar ele, se desse logo de uma vez uma porrada e me matasse e não ficasse dando um me segurasse, né? Mas desse de uma vez em mim. Aí no versículo 10: pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Então agora que ele se defende de Elifaz, porque Elifaz fala que ele pecou. E ele tá falando agora que não, ele não pecou. Ele tá se defendendo do que Elifaz falou. Ele fala: olha, se Deus soltasse a mão dele e me matasse de uma vez, nossa, eu iria embora feliz. Eu iria embora feliz, sabendo que aquela dor estava me trazendo o consolo da morte, que aquela dor estava vindo com o intuito de apressar a minha morte, porque eu saberia que eu estava indo embora sem ter feito nada de errado para Deus. Ele está se defendendo, falando que ele não fez nada de errado para Deus. Aí aqui no versículo 11: que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tem futuro? Então, ele falou para ele, né? Ele falou assim: ah, calma, você ainda pode viver muitos anos, Jó.
Jó, calma, você ainda pode ficar muito tempo aqui na Terra, né? E Jó tá falando assim, porque Jó, ele não tá conseguindo ver que Deus pode fazer o incrível ali acontecer e ele sair daquela situação totalmente recuperado. Então ele acha que ele já não pode mais reverter aquela situação. Então ele fala: como que eu vou ter esperança se eu não tenho força? Eu vou ter esperança para quê se eu não consigo me levantar, se eu não consigo fazer nada? Eu vou ter esperança para quê? Eu não tenho força. Eu não tenho força para viver. Você quer que eu tenha força para quê? Se eu não tenho mais força para viver, eu vou continuar vivendo para quê? Ele acha, Jó achava que ele ia ter tanta sequela, dizendo no nosso termo, que ele ia ter tanta sequela que ele não ia ter uma vida boa. Então ele pensa, para que eu vou continuar vivendo? Eu vou ter tanta sequela, é melhor eu ir embora. Né? Eu vou ter tanta marca no meu corpo, porque essas feridas, como que isso vai sair? Como que eu vou ser totalmente curado? Eu vou continuar, eu vou carregar alguma coisa disso, eu vou ficar ruim, eu não vou ficar totalmente bom, né? Ele pensava assim, e é totalmente errado, né? Porque ele é totalmente melhorado, né? Deus retorna totalmente a saúde dele. Então ele não conseguia enxergar isso. Ele achava que nunca mais ele iria ter saúde como ele tinha antes, né? E pelo contrário, ele vai ter ainda mais depois, né? Depois dessa doença, ele vai ter mais saúde ainda do que tinha antes. Mas ele achava que não tinha como ele voltar a ter saúde. Então ele falava: para que eu vou viver mais tempo? Se eu não aguento fazer nada, eu vou ficar mais tantos anos de vida, mas se eu não aguento fazer nada, o que eu vou fazer com tantos anos de vida? É melhor ir embora. Aí ele continua: como posso ter paciência se eu não tenho futuro? Vocês estão me exigindo paciência, vocês querem que eu tenha paciência? Pare de reclamar, pare de me queixar, mas por quê? Se eu não tô vendo futuro para mim, eu vou viver mais tempo para quê? Para ficar dando trabalho para os outros? Então ele não conseguia enxergar o que Deus ia fazer na vida dele, pra gente ver como ele não conhecia Deus, né? Ele não conhecia, não entendia que Deus podia curá-lo totalmente daquela doença e fazê-lo voltar a andar, fazer ele voltar a ter filhos. Ele não conseguia ver isso, ele achava que era impossível. Ele estava num estado que ele achava: não, eu não vou mais voltar a ser o que eu era antes. Não, é impossível voltar a ser o que era antes, né? E no versículo 12, então, ele fala: por acaso vocês pensam que eu tenho a força de uma pedra? Por acaso vocês pensam que minha carne é de bronze, né? Ele tá falando: por acaso vocês pensam que eu sou de aço? Vocês acham que tá fácil para mim? Vocês acham que eu aguento até onde? Vocês acham que eu tenho a carne de aço? Vocês acham que eu sou de aço para ficar anos e anos vivendo esse tormento que eu tô vivendo? Viver me arrastando? Não, não tenho carne de aço não, gente. Eu não tá fácil, não tô aguentando isso, é muito sofrimento. Aí ele continua no versículo 13. Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Ele não está falando aqui de recursos somente de dinheiro. Ele não está falando de contratar um médico. Ele não está falando isso. Ai, quem vai poder me ajudar agora porque meu dinheiro se foi, eu não posso contratar um médico. Ele não está falando disso. Ele está falando que todos os recursos se foram, ou seja, até a saúde dele. Ele está querendo dizer: nem eu posso me ajudar mais. Porque nem saúde para me ajudar eu não tenho mais. Ele fala: eu não posso mais me ajudar, porque além do meu corpo, eu não tenho mais como eu mesmo me dar conselhos sábios. Eu tô com a minha alma amargurada, eu tô com a minha alma envenenada. Eu não consigo me dar conselhos para eu levantar. Por isso que eu tô desabafando com vocês, porque eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que vocês me mostrem uma saída, eu quero que vocês tentem me reanimar, porque eu já não tenho mais ânimo e eu não consigo falar para mim: seja forte, você consegue, vá em frente. Ele já não conseguia falar para ele mesmo, ele estava doente, não só fisicamente, mas a alma dele e a mente dele estavam doentes. Ele estava totalmente doente. Então ele fala isso: nem eu posso mais me ajudar. Ele fala: quem tem poder para me ajudar? Ninguém mais tem poder para me ajudar. A única coisa que me resta é ir embora. Se Deus é o único que pode me ajudar, mas se Deus resolveu olhar para mim e jogar em mim toda a sua ira, quem mais vai me ajudar? Ninguém. Então a única coisa que eu posso pedir para Deus: me mata logo. Porque se o único que pode me ajudar resolveu jogar sobre mim toda a sua ira, a única coisa que me resta agora é pedir para que ele jogue de uma vez essa ira dele para que eu descanse, para que eu vá embora e descanse, né? Então ele começa a falar isso. E os recursos dele que se foram aqui, até a saúde. Ele fala assim: não, todos os recursos, até meus recursos próprios. Até a minha saúde foi embora, até a minha saúde mental. Eu não consigo mais me aconselhar.
Eu não consigo mais fechar os meus olhos e tentar imaginar coisas boas para mim. Eu tô totalmente envenenado. A minha alma está envenenada, a minha mente, eu não consigo me ajudar. Ele estava a esse ponto. Aí ele fala no versículo 14, agora ele vai começar a chamar a atenção dos amigos. Ele fala, né, para ele faz. Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, mesmo que ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então ele está chamando a atenção aqui. Ele fala assim: eu devia receber a compaixão de vocês, mesmo se eu tivesse abandonado a Deus, mesmo se eu tivesse pecado, mesmo se eu tivesse abandonado a Deus, vocês tinham que me dar a compaixão de vocês, não vir aqui me julgar. Não vir aqui me fazer me sentir pior. Eu preciso de ajuda. Eu não preciso de julgamento. Ele tá falando isso para os amigos dele. Gente, coitado desse homem. Ele precisava de ajuda para ele se levantar, porque ele mesmo já não conseguia se aconselhar. Ele fala: é lógico, eu não consigo me aconselhar. Eu busquei conselho em vocês. E vocês deviam ter me tratado com compaixão, mas vocês não tiveram compaixão de mim. A gente vai ver mais pra frente que ele fala, né? Eles são capazes de vender um amigo, eles não estão nem aí pro amigo. Aí ele fala, né, que mesmo que esse amigo tenha abandonado a Deus, tem que mostrar compaixão. E eles não mostraram compaixão. Eles mostraram que deveria aumentar ainda mais o sofrimento daquele amigo, né? Em vez de mostrar compaixão, ter uma compaixão, mostrar misericórdia com o amigo deles e tentar acalmar o amigo deles, eles ficaram perturbando Jó. Aí aqui no versículo 15 diz, né? Ele começa a falar, mas vocês me enganaram, né? Ele tá falando, vocês me decepcionaram. Vocês deviam ter vindo aqui me dar compaixão, me ajudar, mas vocês me decepcionaram. Eu tô decepcionado com vocês, Jó fala. Aí ele começa a dar um exemplo, é uma poesia, né? Então ele vai dar um exemplo de uma poesia. Ele vai falar o quê? Como riachos temporários, como os riachos que transbordam, eu vou explicar o que ele está falando aqui. Deixa eu voltar que eu desci muito. Aí aqui ele diz, né? Nossa, eu desci bastante. Deixa eu voltar, peraí. Aí aqui ele vai dar um exemplo já, né, em poesia. Aí ele vai falar, ó, vocês são como o riacho. Vocês são como os riachos temporários, né? Como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos. E a neve que derrete os faz encher, mas que para de fluir no tempo de seca. E no calor desaparecem dos seus leitos. Então ele está falando que os amigos dele são como o quê? São como aquele riacho, aquele rio, que em uma temporada, né, paira o gelo sobre eles, né? Sobre o rio, né? Hoje a gente vê, por exemplo, andando de patins naquele gelo, né? Então seria isso, por exemplo. Ele fala: vocês são como um rio que em uma temporada tem o gelo assim em cima deles, você vê aquele gelo, aí depois aquele gelo começa a derreter e aquele rio começa a transbordar. E você olha e fala, nossa, quando chegar o verão vai ser muito bom, porque tem muita água nesse rio, né? Porque tá até transbordando de água. Aí quando chega o verão, você vai naquele rio, não tem mais água, porque a água secou. Ele fala isso, mas vocês me enganaram como esse rio. É um riacho, né? Ele tava assim como um riacho que no tempo bom é cheio de água, né? E você olha, nossa, é tanta sabedoria ali, né? Nossa, olha, tanto ensinamento para dar. Aí quando você vai falar, agora vai, agora eu preciso, né? Agora que eu preciso daquela água, então eu vou lá buscar aquela água. Aí você chega lá, não tem água, te enganaram, né? É isso que ele fala, ele usa esse exemplo, né? É isso que ele fala que esses amigos são como esse riacho. Quando ele mais precisou, não tinha ali água para ele se alimentar, né? Para ele beber. Aí ele continua ainda falando no versículo 18, ainda sobre esses riachos. Agora ele vai dar exemplos sobre esse riacho. Aí ele fala, as caravanas, né? Nessa época era muito comum andar em caravanas, né? A gente lembra quando a gente estudou o livro de Gênesis, andava em caravanas mercadores, né? Para fazer vendas de produto, ou pessoas andavam em caravanas por causa de saqueadores, né? Então aqui ele tá falando, ó, as caravanas, né? Os grupos andam unidos, né? E eles se desviam das suas rotas. Olha que incrível que ele fala. Ele fala assim: as caravanas, as pessoas estão indo em um objetivo. As pessoas estão ali certa, naquele rumo. E elas saem
da rota delas, elas saem do desvio que elas estão, que era o desvio certo, que estava bom para elas, que estava bem para elas, que elas iam sobreviver ali, elas saem daquele lugar para ir naquele lugar onde ia ter a água, nesse riacho que ele fala que secou. Aí ele fala que essas caravanas, elas estão na rota delas, indo na rota delas certa, eles saem para ir lá nesse riacho buscar água. Porém, quando eles vão lá buscar água, eles não acham a água lá. Eles ficam rodeando o deserto procurando o riacho e não acham o riacho, porque na verdade não existe mais água, e eles morrem. Então diz, eles estavam no caminho certo, onde eles poderiam sobreviver, mas eles decidem sair da rota em que eles estavam para buscar água em um lugar que na verdade eles não vão encontrar água nenhuma. Então a água secou, a fonte secou. E eles chegam lá, ficam desiludidos, ficam desapontados por não ter mais água ali e eles morrem. Eles morrem porque eles não têm mais força para voltar para a rota deles original. Porque na rota original eles tinham que gastar a energia deles ali na rota original para ir ao destino deles. Mas eles decidiram sair da rota deles para se alimentar porque eles estavam com muita sede e precisavam beber. Foram procurar esse riacho, o riacho não existia mais, ficaram perambulando procurando o riacho e morreram. Morreram desapontados, tristes e morreram ali sem poder voltar para a rota deles original, porque agora eles estavam cansados. Porque eles saíram da rota deles original, eles já estavam cansados na rota deles original. Só que eles saíram da rota original, se cansaram mais ainda procurando uma água que não existe. Aí eles não conseguiram voltar para a rota original deles e morreram, né? É uma contradição incrível, assim, né? Para o termo que a Bíblia usa, né? Para fonte de água viva, né? Que Deus é a fonte de água viva. E realmente lá a gente sempre vai achar água e a gente sempre vai matar a nossa sede, né? Vai saciar a nossa sede ali em Jesus Cristo. E aqui ele fala isso, que ele vai, essas caravanas vão buscar e morrem buscando o riacho. Aí no versículo 19, procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Aqui são mercadores de Sabá, não são os sabeus que roubaram os gados de Jó. Aqui são mercadores, né? Porque os outros são saqueadores. Então, tem o grupo de saqueadores sabeus, né? E esses são os mercadores de Sabá. Então, não são os sabeus que roubaram o gado de Jó. Esses são outros, são mercadores. Eles trabalham, né? Eles não roubam, eles trabalham. Aí aqui no versículo 20, ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Então eles também, né, esses mercadores, eles ficam tristes porque eles estavam confiantes de que iam achar água ali, de que iam matar a sede dele ali. Mas eles chegam lá e veem que não tem água nenhuma. Aí eles só passam decepção, né? E é isso que Jó tá sentindo. Fala, nossa, eu vim aqui, achei que eu ia ter alguma água para beber de vocês, e aí é só deserto. Eu tô decepcionado, porque eu saí da minha rota, eu resolvi buscar em vocês um estímulo e eu tô desapontado, porque vocês não estão me ajudando em nada. Aí ele fala no versículo 21. Assim também vocês de nada me valeram. Contemplam minha terrível situação e se enchem de medo. Assim como os riachos não serviram para essas caravanas, vocês não estão servindo para mim. Vocês não estão me ajudando em nada. Vocês não estão resolvendo nada para mim. Vocês não estão me ajudando em nada, gente. Vocês não estão fazendo nada para me ajudar. Vocês vêm aqui ficar admirando o meu sofrimento, ficar aqui olhando para mim com cara de pena, ficar olhando para mim com cara de paisagem, para ficar só admirando o que eu estou passando e se enchem por um terror e não me ajudam. Vocês vieram aqui para quê? Para só ficar olhando o que eu estou passando e ficar aqui me enchendo de mais terror ainda, né? Já não basta o que eu estou passando? Aí no versículo 22. Agora, Jó continua falando, né? Alguma vez eu pedi para vocês alguma coisa? Tadinho, coitado. Eu pedi alguma coisa para vocês, né? Alguma vez eu pedi que vocês me dessem alguma coisa. Eu pedi que vocês da riqueza de vocês, vocês pagassem resgate por mim, gente. Eu pedi alguma coisa para vocês estarem falando assim comigo. Eu tô pedindo alguma coisa para vocês. Aí ele fala no versículo 23. Ou eu pedi para vocês me livrarem da mão do meu inimigo, eu pedi isso.
Eu pedi para vocês me libertarem da garra de alguém? Eu pedi alguma coisa para vocês estarem falando comigo do jeito que vocês estão? Eu tô pedindo alguma coisa para vocês? Eu tô pedindo para vocês fazerem alguma coisa por mim? Eu só tô pedindo para vocês me ajudarem com palavras, só tô pedindo para vocês me darem conforto da minha alma. Eu tô pedindo para vocês fazerem alguma coisa por mim? Não. Tô pedindo para vocês me tratarem com compaixão, só isso, né? Jó continua falando para ele. Aí, no versículo 24, ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde eu errei, né? Então ele fala assim: não, me ensina. Se vocês me ensinarem, eu vou ficar calado, eu não vou responder mais. Mas vocês não estão me ensinando nada. Vocês não estão me ensinando, nada do que vocês estão falando está me servindo. Vocês não estão me ajudando. Se vocês querem me ensinar alguma coisa, se vocês querem me ajudar de alguma forma, me ajudem. Mas assim, até agora vocês não têm me ensinado nada, vocês não têm me ajudado nada com relação ao que eu estou passando. Se vocês querem, se vocês insistem que eu errei, então mostra onde foi que eu errei. Mostra onde que eu errei, então, já que vocês insistem que eu errei. Aí no versículo 25, como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês, né? Então aqui ele está falando, quem fala a verdade convence. Então, quando uma pessoa fala a verdade, ela convence facilmente a outra. Mas o que prova o que vocês estão falando sobre mim? Não prova nada. Vocês não estão conseguindo me convencer em nada. Vocês não estão provando nada de mim. Vocês não estão conseguindo provar nada, né? Jó se sentindo super ofendido. Aí no versículo 26. Vocês pretendem corrigir o que eu digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Então aqui ele fala, ó, eu me expresso, eu desabafo, eu tô falando para vocês como eu tô me sentindo, na esperança de vocês virem me consolar, na esperança de vocês virem me confortar. E vocês estão me corrigindo do que eu tô desabafando, vocês estão me mandando parar de falar, vocês estão me mandando parar de expressar o que eu tô sentindo, eu não sei mais o que fazer. Eu já não encontro mais em mim conselhos. E vocês me impedem de buscar em vocês conselhos também. E as palavras que eu falo, as palavras de um homem desesperado, pedindo por socorro, pedindo por ajuda, para que alguém ajude ele a limpar a alma dele, porque ele está ali atormentado, Jó. Ele fala, vocês tratam como vento, como se não fosse nada. Tudo que eu falei para vocês que eu tô sentindo, tudo que eu falei para vocês que eu tô passando, que não tá sendo fácil para mim, que tá demais, vocês tratam como se não fosse nada. Como se eu não estivesse passando por nada, né? Então o Jó começa a falar isso. Vocês tratam o meu desabafo como se fossem palavras ao vento, né? Como se não fosse nada. Eu tô falando de mim, eu tô falando do que eu sinto. E você tá falando que o que eu sinto não é nada para você, né? E ele tá falando, não, eu tô falando do que eu sinto, do meu sentimento. Aí no versículo 27, até sobre o órfão lançaríeis sorte e especularíeis com o vosso amigo? Lançar sorte antigamente era eles faziam, né, lançamento de pedras, algumas coisas assim, para falar qual que era o desígnio de Deus para aquela pessoa. Então eles jogavam e falavam qual era o desígnio de Deus para o que Deus queria para aquela pessoa. E aqui ele fala: se vocês encontrarem um órfão na tua frente, em vez de vocês ajudarem o órfão, vocês vão ficar lançando sorte para ver o que Deus quer que vocês façam com o órfão, gente. Não é óbvio? Se vocês estão vendo um órfão, o que vocês têm que fazer com o órfão? Não é óbvio para vocês? É isso que ele está falando. E vocês ficam especulando até com um amigo de vocês. Vocês são capazes até de vender o amigo. Ele fala: nossa, um amigo vem aqui pedir consolo, pedir ajuda para vocês. Mas em vez disso, vocês preferem cavar o amigo de vocês. Vocês preferem ficar cavucando no amigo de vocês, especulando para tentar fazer o seu amigo ficar mal, em vez de vocês ajudarem, né? Então ele fala que eles começam ali a cavar um motivo para o que está acontecendo com o amigo. Em vez de consolar o amigo, ele fica cavando ali, procurando motivo para explicar para o amigo o que está acontecendo. Ele fala: não quero explicação. Eu quero compaixão. Não quero que vocês me expliquem nada. Eu estou pedindo para vocês me explicarem alguma coisa, eu não quero que vocês me expliquem nada. Eu não quero explicação. Eu quero compaixão. Eu quero que vocês me tratem com compaixão. Eu quero que vocês me tratem como amigos, né? Aí aqui no versículo 28. Mas agora, olhem para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Então agora ele se defendeu do que ele faz, falou que ele faz, falou que ele era um pecador, né? Que ele estava mentindo, porque o que ele fez foi falar que Jó mentiu. Porque Jó está falando,
Jó acabou de falar, no capítulo 3, que ele não merecia aquilo, que ele não sabia por que aquilo estava acontecendo na vida dele, e ele falou, para de ser mentiroso, você é pecador. Então ele estava chamando Jó de mentiroso. E agora Jó se ofendeu e falou, não, olha para mim, olha na minha cara, ele faz. Olha na minha cara e vê se tô mentindo para vocês. É isso que Jó tá falando. Olha para mim, olha no meu rosto, olha aqui, olha no meu olho. Vê se eu tô mentindo para vocês. Você tá me chamando de mentiroso? Vê se eu tô mentindo. Aí aqui no versículo 29. Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo, né? Então ele fala assim: não, falem de novo. Falem de novo, mas mudem essa conversa, porque vocês estão falando sobre a minha integridade. Vocês estão falando em verdade sobre mim. Vocês estão me julgando e me condenando por algo que eu não fiz. E vocês estão colocando a minha integridade em jogo. Vocês estão me chamando de mentiroso, de pecador, de hipócrita. Então, rever isso daí. Não, não, vão falar aí de novo e vão rever aí minha situação, porque vocês estão sendo injustos comigo. Porque eu não sou isso. Se lembrem quem eu sou. Eu não sou isso daí que vocês estão falando que eu sou. Aí no versículo 30. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Ele fala assim: por acaso vocês estão falando que os meus lábios têm pecado? Que da minha boca sai o pecado? Vocês estão falando que eu estou falando mentira? Vocês estão falando que nos meus lábios, na minha língua, na minha boca está saindo iniquidade? Então o que eu estou falando é mentira? Porque se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, vocês estão falando que eu estou mentindo. Então vocês estão falando que do meu lábio sai mentira? Aí ele fala: será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Será que eu não sei, gente? A minha boca não sabe o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado? Você acha que a minha boca não ia entender que é errado falar mentira? Vocês revejam o que vocês estão falando de mim, porque eu não sou isso daí não que vocês estão falando, né? Então, Jó não termina aqui sua defesa, a gente vai estudar amanhã o capítulo 7. No capítulo 7 ele continua a defesa dele.